O Wesley, o talentoso lateral esquerdo que passou pelo Flamengo, agora segue um novo caminho em sua carreira. Contratado pela AS Roma, o jogador de 22 anos promete brilhar em terras italianas, mas antes de embarcar para essa nova fase, ele deixou palavras carregadas de emoção e gratidão ao clube que o revelou para o futebol mundial. Acho que, como sempre falei, quando todos vocês, jornalistas, o pessoal da torcida falaram é o melhor lateral do mundo, é o melhor lateral direito do Brasil, eu não sei o quê. Como eu sempre falo na minha entrevista, vai ter dia que a gente vai errar. Não queria, nunca quero errar, sempre quero ajudar o Flamengo. Infelizmente aconteceu uma infelicidade ali. Eu pensei em duas coisas ao mesmo tempo. Outra coisa que o pessoal fala, de novo a bola parada. Porra, isso é bom, o time faz gol de bola parada. Porra, é ruim? Isso é ótimo. Com zagueiros, com atacante. Agora, é claro que isso ainda não é o bastante, mas a gente não pode ignorar que o Felipe Luiz, ele não tem o Danilo para revezar com os zagueiros. Ele não tem mais o Gerson. Ele não tem mais o Wesley. É claro que o Royal e os outros jogadores que chegaram e tudo mais ainda estão se adaptando. O Carrascal estreou ontem, gente. Então tem jogador estreando, tem jogador que não entrou em forma, como Samuel Lino, como Saul Niguez, que claramente o Felipe não está colocando porque não o vê ainda preparado, ficou muito tempo sem jogar. O Royal também não jogava há muito tempo, teve lesão, depois ficou em jogos no banco, no Milan, mas não estava entrando em campo, há meses sem jogar, está adquirindo forma. Você perdeu o Gerson e o Wesley, perdeu todo o lado direito. Aí o Flamengo não tem o Pulga, o Flamengo tem o De La Cruz. Aí tem o Jorginho, mas aí o Alan e o Everton Araújo, né, que são jogadores inferiores àqueles que estão lesionados. Um cenário é aquele cenário... Então o time está sendo reconstruído também. Acontece isso com o Palmeiras também, com várias mudanças, chegadas e partidas, né? O Palmeiras perdeu o Estevão. Então é claro que você vai ter uma transição aí, uma mudança. O Flamengo é mais recente. E é claro que esse time não atingiu ainda o seu melhor. Então qual a situação do Flamengo? O Flamengo precisa agora se classificar e continuar no processo evolutivo. Melhorar sua produção ofensiva, tem feito poucos gols, foram 12 gols nos 10 últimos jogos. O Flamengo não vence por 2 gols de diferença desde a vitória contra o São Paulo, que foi na volta do Mundial. A gente vai fazer um mês daqui a pouco, né? Agora, esses dias, né? Porque aquele jogo foi logo depois do Mundial, né? Foi logo depois, na volta, né? Ali foi antes da final, né? Foi no sábado, acho que dia 12. Fez um mês, então, que hoje é dia 14, né? Há um mês o Flamengo não vence por mais de um gol de diferença. Então, eu entendo que tudo que está acontecendo é normal, absolutamente normal, num processo de mudança de um time base, com desfalques importantes que fazem muita diferença. O Pedro não está em grande fase e ontem não teve também a Arrascaeta. Você pegar a base do Felipe Luiz, ele não teve. Do começo, antes do Mundial, ele não tinha ontem. Danilo, que seria uma opção importante, os dois zagueiros estão jogando muitas vezes. Ontem, inclusive, o Léo Ortiz estava errando o passo que não erra normalmente, não sei até que ponto o acúmulo de jogos pesa nesse contexto. Ele não tinha Eric Pulga, ele não tinha De La Cruz, ele não tinha Arrascaeta, e ainda foram embora Gerson e Wesley. Então, estou falando de 6 jogadores que eram titulares, ou quase sempre titulares, que não estão mais. Aí chegaram outros, eles estão chegando ainda. Os jogadores estão se adaptando. O próprio Samuel Lino, ontem teve algumas jogadas de chances de contragolpe que ele não acertou. Ele não acertou. O Plata não jogou bem ontem, não fez um jogo à altura dos outros que ele vinha fazendo, como sábado contra o Mirassol, quando ele foi muito bem, ou o jogo em Belo Horizonte, que ele fez um ótimo jogo também, primeiro tempo em especial. Então, são ajustes que vão levar um tempo, isso não é instantâneo. O problema é que o torcedor acha que vai ser tudo instantâneo, que vai jogar 2 tempos iguais, que vai manter e tal. Não acontece isso. E os adversários mudam também no intervalo. Reagem. O Atlético Mineiro mudou o seu comportamento em Belo Horizonte no jogo da Copa do Brasil. O Mirassol, o tempo todo, um time que ataca, que agride. E no primeiro tempo o Flamengo se impôs mais. No segundo, o Mirassol cresceu. E ontem a mesma coisa. O Internacional perdendo, sai para o jogo, mas não criou nada. Nada. Não conseguiu criar nada. O próprio Roger na coletiva falou. Não criaram nenhuma chance de gol, claro. Então acho que tem aí um contexto que tem que ser analisado com muito equilíbrio. E está havendo hoje um negócio maluco na torcida do Flamengo, muito insuflada por parte aí da mídia e de influencers, que acho que se alimentam da crise e que ficam ali numa loucura, gritando, esperneando, aquela coisa histriônica, doentia, que acham que tem que ser 5-0. O pessoal é louco. Aí tem um imaginário popular, achando que o tempo de Jorge Jesus o Flamengo só goleava. O Flamengo ganhou de um gol de diferença do CSA, do Chapecoense, do Botafogo, com um time fraco do Botafogo, gol do Lincoln. Empatou com o Goiás. Tudo com o Jorge Jesus. O pessoal tomou de 3-0 do Bahia. O pessoal acha que era um mundo maravilhoso, só golear. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Houve momentos espetaculares contra Corinthians, 4-1, Palmeiras, 2 vitórias de 3, derrubando 2 técnicos, 5-0 no Grêmio. O próprio jogo contra o Inter na Libertadores 2019, o Odair Helma era o técnico do Internacional, são 2 gols do Bruno Henrique, os 2 todo o segundo tempo.
E participa do início da jogada, da única finalização do segundo tempo que levou perigo, que foi aquela do Luiz Araújo, que o Rocher defendeu. O Flamengo se defende muito bem. E quando eu falo se defende muito bem, não é a defesa, é o time todo se defende bem. O Flamengo joga num 4-2-3-1 com 3 caras que são atacantes, que fazem a linha à frente dos volantes. Ontem, Plata centralizado, e o Luiz Araújo na direita e o Samuel Lino na esquerda. O Plata se movimenta muito também ali, troca de posição com o Luiz Araújo e o Bruno Henrique de centroavante. Todos voltam a marcar, todos pressionam a saída de bola no primeiro tempo, todos voltam, recompõem. Então o Inter não criou nenhuma chance. O goleiro do Flamengo, o Rossi, não fez nenhuma defesa difícil. O Rocher teve algumas, com o Luiz Araújo no primeiro tempo, um chute quando estava 0-0, a defesa do segundo tempo, a única, né? Também com o Luiz Araújo, um chute que espirrou um pouco o taco, ele não pegou muito bem. E teve o lance do gol. E fora isso também não teve muito trabalho, porque foi um jogo de poucas oportunidades. Eu acho que essa queda ela é natural, diante da intensidade do primeiro tempo, e acho que a mudança de estratégia no segundo tempo é natural também. O que faltou ontem? Faltou o Flamengo ter uma transição mais eficiente, uma transição ofensiva. Porque quando o Inter ocupa o campo de ataque, os espaços que não existiam na primeira etapa eles foram apresentados ali. E o Flamengo não conseguiu encaixar nenhum contragolpe com velocidade e o tempo certo para trocar passes e chegar na área do Internacional. O próprio Felipe Luiz falou isso na coletiva, né? Erros técnicos que comprometeram ali. Eu acho que o segundo tempo que muda é a estratégia. Muda a estratégia que nenhum time no mundo joga intensamente, marcando o adversário no seu próprio campo ali 90 minutos. É impossível. Não há preparo físico que aguente. Então, vai ter uma mudança de comportamento. Mas acontece que a referência é muito alta. Por isso as pessoas distraem no segundo tempo. Então, não acho que o time broxou, morreu. Não, o time não teve a mesma intensidade, porque ela é muito forte. Então, acaba caindo. Mas o que acontece? O que aconteceu, aliás? O Flamengo jogou, pressionou, fez o gol, adquiriu a vantagem e no segundo tempo não foi capaz, também não mereceu, não merecia mais do que 1-0. Como o Internacional também não merecia marcar um gol, porque não trabalhou para isso. Foi um jogo de poucas chances, um jogo muito estratégico, um jogo típico de mata-mata importante como a Libertadores, e o placar de 1-0 acho que foi justo, tudo normal, está aberto, o Flamengo tem uma vantagem. Eu acho difícil para o Inter vai ter que fazer uma atuação, talvez a sua melhor atuação no ano para se classificar, porque tem que fazer 2 gols, né? Um gol levaria para os pênaltis, teria a possibilidade também nos pênaltis. Mas o Flamengo joga bem fora de casa. Mostrou isso contra o Atlético Mineiro numa situação adversa, porque perdeu em casa, né? Então acho que o Inter vai ter que fazer um grande jogo, mas está em aberto. O Flamengo tem aí uma vantagem que eu acho que não é desprezível, não. Ela é bem considerável. Ele joga pelo empate. Se ele perder, ainda tem a chance no pênalti, perder por um gol, né? E é um time, repito, que joga bem fora de casa. Não vai jogar fechado, como o Inter jogou no primeiro tempo. Não acredito. Acho que vai, a não ser que o Inter seja capaz de encurralar o Flamengo. Acho que a tendência é o Flamengo tentar ter o protagonismo do jogo e vai haver uma disputa, acho, pela posse de bola e para assumir o controle do jogo. O Inter, pela necessidade, jogando em casa, tem que vencer. É diferente do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que estava em vantagem, né? Então entrou se defendendo, só saiu no segundo tempo quando perdia e precisava fazer alguma coisa. Aí o segundo tempo foi um jogo mais equilibrado. Primeiro lá em Minas foi todo do Flamengo. Ali poderia ter feito mais gols. O Pedro perde um gol incrível nos acréscimos que poderia liquidar ali a fatura, até pelo aspecto psicológico, um 2-0 naquele momento. Ontem o jogo não apresentou essas oportunidades, acho que foi um jogo não tão bom assim, do ponto de vista do entretenimento, mas um jogo de duelo tático, de muita marcação, de poucas oportunidades. E o Flamengo é um time que se defende muito bem, um time que tomou 8 gols em 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. É difícil fazer gol no Flamengo, tem sido muito difícil, isso é um ponto importante. Pensei em dominar, pensei em rifar a bola. O Neto foi feliz fazendo um gol também. Só que uma coisa que o Danilo me falou é diferente, aí que a gente vê quem separa os homens do menino, né? Porque o jogador grande é para essas horas, então botei minha cabeça no lugar, concentrei, já estava concentrado, mas tive que me concentrar tudo de novo para não prejudicar mais ainda o Flamengo. E acho que foi isso, meus companheiros me apoiaram, todos falaram vamos, porque eles sabem o potencial que eu tenho para poder ajudar. E depois disso foi o resultado que teve, não tive participações em gol, só que a maioria dos duelos lá atrás eu ganhei quase todos, então acho que foi isso. Acho que minha virtude de reviravolta, acho que todos vocês já conhecem. Sua jornada no Flamengo teve altos e baixos, mas a vitória do time carioca em um clássico memorável contra o Fluminense foi, sem dúvida, um dos pontos altos da sua trajetória. No entanto, como qualquer jogador de grande porte, Wesley não é imune às críticas, e uma delas veio do próprio Gerson, seu companheiro de equipe. Em uma entrevista após o jogo, o volante do Flamengo, de forma sincera, afirmou que Wesley ainda comete erros na posição de lateral esquerdo.
No entanto, ele complementou suas palavras de forma construtiva, destacando que, ao longo do tempo, o jovem lateral tem mostrado evolução, desenvolvendo uma característica fundamental no futebol: a capacidade de se reinventar e encontrar soluções para os problemas que surgem dentro de campo. Antes de partir para a Itália, Wesley refletiu sobre as palavras de Gerson. Eu sempre busquei melhorar e me adaptar às exigências do jogo, principalmente quando se trata de uma posição como a de lateral esquerdo, que exige tanto no aspecto defensivo quanto ofensivo, disse o jogador, demonstrando maturidade e consciência de suas limitações. Claro que, como qualquer jogador, já cometi erros, mas aprendi com cada um deles. O futebol me ensinou isso. Não existe vitória sem aprendizado. E eu sei que, no Flamengo, eu tive a oportunidade de aprender com grandes profissionais, como o Gerson, e com a comissão técnica, que sempre me incentivaram a ir além, acrescentou, com um sorriso no rosto, antes de se despedir dos companheiros de time e do clube que sempre considerou sua casa. A declaração de Gerson após o jogo contra o Fluminense foi, sem dúvida, uma análise crítica, mas também cheia de carinho e respeito pela evolução do lateral. O Wesley, como lateral, ainda tem muito a aprender, mas a cada jogo ele tem mostrado que sabe buscar soluções. Isso é o mais importante, disse o volante, ressaltando que a habilidade de um jogador de se adaptar e melhorar é um dos aspectos que mais impressiona no futebol moderno. Ele não se abate com as críticas. Ele tem esse espírito vencedor, e isso vai fazer dele um grande jogador, não apenas para o Flamengo, mas também para o futuro da seleção brasileira, completou Gerson, que tem sido um dos pilares do time rubro-negro. Esse tipo de feedback entre os jogadores é essencial para o crescimento coletivo de um time e, para Wesley, foi uma motivação extra para seguir trabalhando duro. Quando você tem um companheiro como o Gerson, que é um exemplo de profissionalismo e entrega, a gente só pode aprender, disse Wesley. Ele é um cara que vive o futebol intensamente e sempre quer mais. Isso me fez querer me aprimorar cada vez mais, não só no meu setor de campo, mas também no aspecto emocional, para entender como lidar com as críticas e buscar sempre a melhor versão de mim. E essa versão de Wesley foi vista em momentos decisivos do Flamengo durante sua passagem, especialmente nos confrontos internacionais. Seus cruzamentos precisos, sua velocidade no apoio ao ataque e sua força na marcação mostraram que o jogador tem qualidades inegáveis. No entanto, como Gerson bem apontou, há sempre espaço para crescer. O Wesley compreende que, para se destacar em um time de nível mundial, é preciso constantemente evoluir, principalmente em uma posição tão estratégica como a de lateral. No entanto, Wesley não deixa de reconhecer a importância de sua passagem pelo Flamengo. O Flamengo foi um divisor de águas para mim. Foi lá que aprendi a enfrentar a pressão, a lidar com grandes responsabilidades e a crescer como atleta e como pessoa. A cada treino, a cada jogo, senti que estava me tornando mais forte, refletiu Wesley, com a voz carregada de gratidão. Eu sei que, se estou indo para Roma, é porque o Flamengo me deu essa base. Eles confiaram em mim, me ajudaram a melhorar, e me mostraram o que é ser um vencedor. Agora, é hora de dar um passo à frente.